Saudação a todos. Esta é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas. Antes de iniciarmos as nossas reflexões de hoje, façamos uma pequena prece. Agradecemos a mais dessa oportunidade de aprendizagem das palavras do Mestre Jesus. Que a paz e a serenidade do Mestre estejam com todos nós. Que essas mensagens cheguem ao nosso coração. Que estes ensinamentos, eles sejam conhecidos, entendidos, assimilados, mas que principalmente sejam aplicados no nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade para que a mensagem do Mestre Jesus seja um guia seguro nos momentos da nossa vida, principalmente aqueles momentos mais difíceis. Que estas reflexões nos tragam paz, nos tragam equilíbrio e consolo. Graças a Deus. Nós utilizamos para as nossas reflexões o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Hoje vamos ver o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Nós veremos aqui que essa palavra amor, que é bastante geral, né, não se trata daquela maneira vulgar, né, que é empregada muitas vezes. Não, o amor é aquele bem-querer das outras pessoas. Né? Então nós estamos falando do nosso próximo, o amor que nós devemos ter por todas as pessoas. Então é um amor, né, que nos torna mais fraternos, nos torna mais indulgentes, né, perdoando e cada vez mais caridosos. Agora, é importante refletirmos sobre quem é o nosso próximo. Qual é este limite do nosso próximo? Precisamos também entender o que é o material e o que é espiritual e em que momentos eles de alguma maneira se relacionam. E entender que nós tivemos o nosso passado e estamos cada vez evoluindo mais. Né? No início tínhamos os instintos e agora já temos a razão. Então esses são os temas que nós vamos tratar nesta preleção. Começamos analisando a passagem de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, que mostra que os fariseus estavam tentando ali de alguma maneira envolver Jesus numa situação difícil, né? E aí eles perguntam assim, né, até para testar Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. Então, amar a Deus é reconhecer algo muito maior que nós e saber que nós estamos imersos nas leis divinas. Não é uma questão de idolatrar, mas é ter aquela certeza e até mesmo aquele conforto, aquela paz de saber que existem leis universais, perfeitas e harmônicas, e nós vivemos dentro destas leis. Bom, continua o mestre, diz ele, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus aí identifica, né, como uma necessidade nós amarmos o próximo, né? Que é de fato algo que nos faz crescer, nos faz melhorar. É esse trato que nós temos com as outras pessoas. E Jesus ainda completa, né? Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ou seja, simples, muito simples e direto. Vejam, bastante sucinto, né? Esta mensagem mostra que somente através do nosso comportamento em relação ao próximo conseguimos a nossa evolução moral. O mestre com isto resume as nossas obrigações, que são amar a Deus
entender as suas leis, saber que estamos imersos nas suas leis, né, e amar ao próximo. Então não é difícil de entender. Difícil de entender não é, mas sabemos que é difícil de aplicar, né, que é aquilo que nós precisamos lapidar em nós, o nosso comportamento frente ao nosso próximo. Mesmo aquele, por exemplo, que não tem nenhuma religião, que nem conhece o Evangelho, mas ele ama o seu próximo, ele é caridoso, ele está certamente cumprindo as leis de Deus, né? Então, não é por saber muito, por ter estudado muito, por entender muito, que nós de fato estamos cumprindo esta lei de amor ao próximo, né? Lógico que aprender, estudar, refletir, descobrir novas coisas é muito bom e devemos nos esforçar a isso. Mas a nossa evolução mesmo, né, se dá através desta convivência com o nosso próximo, né, usando para isso aí a mensagem do Evangelho, aplicando ela todos os dias da nossa vida. E o Mestre ainda vem em nosso auxílio dizendo uma regra de ouro. Vejam a regra de ouro que Jesus nos passa. Diz ele: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E aí os bons espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, complementam: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queremos que façam com nós, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Veja que beleza, que é essa retribuição. Se eu quero, né, que alguém me trate bem, eu tenho que primeiro tratar essa pessoa bem. Então não se pode ter neste caso, né, um guia mais seguro do que tomando como medida do que devemos fazer para os outros, né, aquilo que queremos que os outros façam com a gente. Pensemos, né, com que direito podemos exigir de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento, se nós mesmos não praticamos isto com os nossos semelhantes? Uma pergunta que cada um de nós deve responder, né? Então a prática dessas máximas ensinadas por Jesus, ela leva a uma coisa muito importante, que é a destruição do egoísmo. Deixamos de pensar só em nós e começamos a pensar também no próximo. E aí quando os homens, né, tomarem esta lei de amor como uma norma de conduta na sociedade, né, todas as instituições, e aí vai reinar a fraternidade, né? Vai reinar a paz, vai reinar a justiça, né? Não vai haver mais ódio, não vai haver mais disputa, né? Todos vão ser unidos, vai existir concordância entre todas as pessoas, né? Muito respeito entre as pessoas. Lá em Mateus capítulo 8, é apresentada uma parábola, né, de um senhor que cobra de um servo uma dívida, e esse servo se ajoelha, né, e pede perdão para o seu patrão, né, para o seu senhor. E aí o senhor ficou comovido e liberou este servo da sua dívida. Entretanto, ao sair daquele local, ele encontrou alguém que estava devendo a ele, né? E ele não teve a mesma compaixão. Ele cobrou, e até na passagem diz que ele até mandou prender a pessoa. E isso quer dizer, né, uma pessoa recebe uma coisa boa de alguém, mas não consegue retribuir isto a outras pessoas. Então, esses são uns ensinamentos que nós temos que aprender nessa convivência com o próximo, né? E nós temos com isto, né, a ligação entre o material e o espiritual, né? Precisamos ter as coisas físicas mesmo para sobrevivência, para nossa sobrevivência, né? Isso é necessário e é importante, a gente tem que zelar por isso. Mas qual é esse limite, né, entre
o espiritual e o material, qual é mais importante? Né? Uma frase muito conhecida que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né, do Evangelho de Jesus, é aquela que diz o seguinte: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa passagem é apresentada, inclusive, em dois evangelhos de dois apóstolos. Está lá em Mateus capítulo 12 e também em Marcos capítulo 12. Até mesmo para mostrar, né, a importância dessa leitura que Jesus faz de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Porque isso se passou numa situação em que os judeus tentavam envolver Jesus para que ele, de alguma maneira, se posicionasse. Né? Então eles perguntaram assim para Jesus: dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributos a César ou não? Esta pergunta, então, é para provocar o Mestre Jesus, os judeus provocando, né? Uma vez que era uma questão que na época os judeus tinham, né? Porque eles tinham que pagar impostos para os romanos. E eles perguntaram para o Mestre Jesus, né? Será que é lícito nós pagarmos esses impostos? Essa visão do que é lícito e do que não é lícito é dada por Jesus, né? E aí continua, né? Porque Jesus, ele percebeu a malícia da pergunta. E inclusive ele disse, né, por que me tentais, hipócritas? Né, que é aqueles que falam uma coisa, mas estão pensando outra. Né? E o mestre ainda vai além. Ele procura entender, né, qual a melhor maneira, né, de expor didaticamente o que é de Deus e o que é de César. Né? E aí ele pediu a seguinte coisa: dai-me uma moeda, né, aí do Império Romano. Né? E aí os judeus entregaram lá uma moeda para Jesus. E Jesus disse assim: de quem é esta imagem e inscrição? Estava escrito lá na moeda. Né? E aí os judeus não tinham o que dizer, falaram: olha, o que está desenhado aí na moeda é César. E aí foi onde Jesus pronunciou essa frase, famosa inclusive, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, com toda a sua elevação espiritual, ensina, de forma eloquente inclusive, né, a divisão entre o espiritual e o material. Nós não devemos misturar essas duas coisas. Né? Jesus deixa claro que devemos separar o que é material do que é espiritual. Pregar o não pagamento de impostos, se ele fizesse isso, dizendo que seria ilícito, né, era algo que criaria conflitos. Né? Conflitos porque as pessoas iam se recusar a pagar este imposto. Talvez até trazendo um mal maior, um sofrimento maior. Por outro lado, né, o que é de Deus é do nosso íntimo. Cada um de nós tem. Né? Então, o que você consegue dar a Deus, né, cumprindo as suas leis, é seu, é você. Né? Sendo que do mundo são as moedas de César. Né? Então, independentemente da situação em que estivermos, devemos procurar preservar a nossa espiritualidade, a nossa paz de espírito, e não nos deixarmos abalar por questões materiais. Nas relações humanas, em que o amor ao próximo tem que se sobressair, temos que ter muito zelo com aquilo que nós fazemos e vai ter consequência no próximo, tanto o material quanto o espiritual. E nessas relações, né, teremos questões materiais, podemos ajudar muitas pessoas, né? Mas essa ajuda material certamente é importante, né? Mas ela deve ser acompanhada de uma ajuda espiritual, né? Tratando aqueles nossos irmãos que eventualmente precisam de algo material com caridade, né? Não só com o bem material, mas também com uma palavra positiva,
frente à situação que aquela pessoa está passando. E mesmo aquelas pessoas que não têm necessidades materiais, mas muitas vezes precisam da nossa compreensão, do nosso entendimento, né? E vejamos, né, uma coisa muito interessante. Essa lapidação pela qual nós passamos, né, nos trabalhando nessa relação com o próximo, ela faz refletir como é que será que foi a nossa evolução, né, nas diversas encarnações que nós tivemos. Nós evoluímos, nós já melhoramos muito frente ao que éramos no passado. Nas nossas inúmeras reencarnações, né, nós lá no comecinho iniciamos com os nossos instintos, principalmente aquele instinto de sobrevivência, né, da caça, de buscar alimento. Mas observem, nós estamos melhorando, nós estamos avançando. Porque depois desses instintos, né, mais crus, vamos dizer assim, vieram as sensações, né, mas ainda muito ligado ao material. E hoje, nós já conseguimos evoluir mais ainda e passamos então, não temos só um instinto, ainda temos um instinto, ainda temos as sensações, mas agora nós temos sentimentos, nos alertam aí os espíritos. Então é lapidando esse sentimento, né, em relação ao próximo que nós vamos conseguir a nossa evolução. Então nós podemos dizer que o amor é o requinte do sentimento. Olha que bonito, né? O amor é o requinte do sentimento. Aperfeiçoar para vencer os nossos instintos primitivos em favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar o nosso amor ao próximo, nosso sentimento em relação ao próximo. E sufocando com isso, né, o desejo pela matéria. E nos mantendo só com o que é necessário, mas lapidando o nosso interior, nos elevando espiritualmente, nos elevando moralmente. Dizem os espíritos que ao chegarmos neste estágio, nós vamos viver transportados para fora de nós mesmos, né? Enxergando o próximo com outros olhos, inclusive. E com isso nós não teremos egoísmo, deixaremos de pensar só em nós para pensar também no outro, né? Agora, sem entender que temos inúmeras reencarnações, né, nada disso que nós estamos falando tem sentido, porque acabamos de ver que nós temos um processo de evolução, né? Nós somos lá dos instintos para as sensações e agora a gente está cada vez mais lapidado com os nossos sentimentos, né? Porque quando nós temos essa convicção da reencarnação, de certa forma nós vencemos a morte, né? E com isto, né, nos revela, né, de forma até deslumbrante a nossa evolução moral e intelectual. Já fomos muito mais brutos no passado do que somos agora, já melhoramos bastante. E aí nós sabemos, né, no Espiritismo nos ensina, né, que nós não perdemos nada que aprendemos. O que nós aprendemos, né, de fato é nosso. O que a gente aprende. Então o que a gente estuda, o que a gente reflete, o nosso comportamento frente ao nosso próximo, que vai nos lapidando, tudo isso nós vamos levar para as outras encarnações. O material ficará tudo aqui, né? É como nos livrarmos, né, quando a gente evolui, né, desse peso da matéria, né, da menos importante a matéria. Porque nós sabemos que tudo aqui é temporário, nada aqui é para sempre. Toda a riqueza espiritual futura, né, tudo que nós vamos conseguir com a nossa evolução, depende do trabalho que nós fazemos aqui, de tudo que nós temos que pensar, que nós temos que agir, né, tudo isso está nos lapidando, nos melhorando. Mas aí nós podemos perguntar, mas qual que é esse limite do próximo? Quem é meu próximo, né? Pode ser a nossa família, aqueles, né, da mesma religião, talvez do mesmo país. Ora, os espíritos nos dizem que nossa família verdadeira é toda a humanidade. Certamente começamos com os mais próximos, fisicamente inclusive, que são as pessoas que nós convivemos diariamente, mas este sentimento de amor ao próximo, ele tem que ir crescendo.
né? E começando a atingir toda a humanidade. É isso que nos dizem os bons espíritos, né? Então essa é a nossa meta, amar a todos em um processo de evolução. Um processo em que nós vamos nos aperfeiçoando moralmente. E aí nós precisamos nos elevar acima da matéria. A matéria nos pesa. A matéria, quando nós damos valor exagerado a ela, ela nos prende ao físico. Mas todos nós sabemos que a nossa evolução não vai acontecer aqui. Tá? Vai acontecer uma parte aqui, uma parte nós estamos encarnados, mas ela continua depois que nós desencarnarmos e encarnarmos novamente e assim por diante. Né? Aprender sempre, sempre evoluir. Quando todos nós formos assim, né, pensando na humanidade como um todo, o que vai prevalecer é a caridade, é a humildade, é a paciência com os nossos irmãos, é a abnegação, a resignação, eventualmente até algum sacrifício que nós devemos fazer pelos nossos irmãos. E aí são estas as virtudes que nós devemos praticar. E quando nós praticamos essas virtudes, por menores que sejam, né, com aquele sentimento de bondade em relação ao próximo, isso nos traz paz, nos traz tranquilidade. Essa capacidade de enxergar as coisas do mais alto, que é o que nos traz o Espiritismo. Né? Nós vamos estar praticando o amor ao próximo. Agora, todos nós sabemos que isso não é fácil. Estamos aqui aprendendo, mas algumas vezes a gente tem alguma dificuldade. Mas não vamos deixar que isto nos desanime. Até mesmo quando detectamos que não tivemos um sentimento nobre em algum momento, mas nós detectamos aquilo e vamos corrigir. Então nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando. Então essa é uma mensagem, né, do Espiritismo que nos coloca num certo estágio, que a gente se encontra num certo estágio e dali nós estamos sempre evoluindo. Algumas vezes dá uma estagnada ali, mas nos esforçando a gente vai crescendo, vai aprendendo. Né? Porque ainda temos dificuldades, né, para realizar essa lei do amor ao próximo. Né? Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, amar os amigos, né, amar as pessoas, famílias, as pessoas queridas é fácil. Né? A questão é amar aquelas pessoas que de alguma maneira temos alguma divergência, né? Esses que são os mais difíceis. Mas tem um pensamento bom. Tá? Comecemos com um pensamento bom. Né? Estamos no caminho. Vamos refletir e entender que a nossa evolução só depende de nós, da maneira como nos comportamos frente a qualquer situação que a gente tenha na nossa vida. Né? Já progredimos muito, já estamos melhorando. Né? A palavra que o Espiritismo nos traz é uma palavra de otimismo, de entender que nós estamos melhorando, nós não estamos estagnados. Cada experiência para crescer um pouco mais. O nosso próximo, então, é a chave para a nossa evolução, né? Para conseguir aquela felicidade verdadeira, né? Com as nossas inúmeras encarnações. Essa lei do amor, né, nos chama para entendermos que todos nós somos irmãos. Então o próximo, na verdade, são todos. É a humanidade como um todo. Esses são os nossos próximos. Mas comecemos devagar. Comecemos com as pessoas mais próximas mesmo, mas tenhamos sempre em mente que é a humanidade, são os nossos irmãos. Né? E a nossa felicidade nesta terra, né, está nas nossas mãos. Quando a gente começa a ter uma certa percepção de que nessa convivência com o próximo, exercendo a lei de amor ensinada por Jesus, que faz parte das leis de Deus, né, nós trazemos com isso uma paz, uma tranquilidade frente principalmente àqueles problemas difíceis pelos quais nós passamos. Nós nos fortalecemos ao termos esse exercício da lei de amor ensinada por Jesus. Um pensamento de fraternidade para cada pessoa que encontrarmos, mesmo que a gente não a conheça,
mas ter um bom pensamento. Para aquelas pessoas mais difíceis, que algumas vezes nós temos que conviver, tenha um pensamento positivo. Pare um pouco, pense positivo em relação àquela pessoa, pense coisas boas. Você vai ver que você vai ficando melhor. Em vez de cultivar o rancor, de cultivar a raiva, né, um sentimento mais difícil aí de controlar. Às vezes é difícil, mas podemos nos esforçar e enxergar em cada um irmão. Mas estamos tentando, né? Sempre tentando, e aqui é o local, né? Isso aqui é para ter o aprendizado, essa encarnação para nós irmos aprendendo, né? Estamos pouco a pouco melhorando. Os espíritos nos dizem que quando a gente compreender então essa lei de amor, veremos que é o que une todas as pessoas. Porque quando as relações elas forem sem egoísmo, sem vaidades, né? Sem julgamentos, nós teremos uma suavidade da alma, né, dos prazeres da alma. Essa sutileza, né, os prazeres da alma. E aí nós estaremos com isso desenvolvendo as nossas virtudes. Chegaremos com o nosso esforço às relações sinceras e duradouras, e que nos ajuda a transportar, né, a transpor, né, essa rota, algumas vezes árida, difícil, pelas quais nós passamos aqui na existência humana, transformando as nossas experiências, tudo aquilo pelo que a gente passa, em algo para construir o eu melhor, tá? Frente ao nosso próximo e frente a nós mesmos, conseguindo a nossa evolução. Terminamos assim essa preleção e agora façamos as nossas vibrações. As vibrações são aqueles pensamentos positivos, aqueles pensamentos bons para outras pessoas que conhecemos ou para situações difíceis que nós sabemos que existem também por aí. Então é aquele pensamento positivo, aquele pensamento de bondade em relação aos nossos irmãos. Vamos vibrar primeiramente para aquelas pessoas aflitas, aquelas pessoas que sabemos estão passando por problemas difíceis. Vamos vibrar agora pelos doentes, aquelas pessoas que estão nos hospitais, passando por problemas no seu corpo físico difíceis, né? Às vezes passando por dores, por provações, que essas pessoas tenham paciência diante dessas situações. Tudo vai passar. Vamos vibrar agora pela nossa família, estas pessoas que foram colocadas no nosso convívio para nossa melhora, certamente para nossa melhora, e jamais para qualquer castigo, qualquer coisa do tipo. Vamos vibrar pela nossa família, em especial para aquelas pessoas mais difíceis que nós temos que conviver. Vamos vibrar por elas. E finalmente vamos vibrar pelo nosso país, que nós tenhamos dias melhores, né? com todas as pessoas conseguindo evoluir, que nosso país tenha dias melhores. Fiquemos todos em paz. Que o Mestre Jesus, a sua mensagem, seja um farol forte, né, nas noites difíceis pelas quais todos nós passamos. Temos sempre à mão uma oração. Pensemos, os bons espíritos estão aí para nos ajudar. Né? Que essas mensagens, então, elas possam ser não só entendidas, né, compreendidas, mas que elas sejam também aplicadas no nosso dia a dia. Saudação a todos.